Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos no nosso devocional diário. E essa semana estamos tratando com os encontros de Jesus. E hoje, o encontro de Jesus conosco e com o nosso personagem do dia é no tribunal. Jesus vai se encontrar com alguém no tribunal. E agora, o que vai acontecer? Não é? Abre sua Bíblia lá em capítulo 8 do livro de João, nós vamos ler os versos de 1 a 11. Vamos trabalhar com os versos de 1 a 11. A ideia aqui é que a gente entenda o que Deus está falando, o que Jesus está falando através da palavra, para que ele possa fazer diferença na minha vida e na sua vida, de uma maneira que a gente possa entender o que é que ele deseja para nós agora. João capítulo 8, então vai trazer para nós uma reflexão. O texto é bem conhecido e nós vamos tratar dele. Primeiro ponto é que há uma situação envolvendo uma mulher que é acusada de adultério e é levada para Jesus dar a sentença, ou melhor, para que ele a julgue, né? E confirme a sentença que já está sendo levada. Os acusadores dessa mulher estão descritos aqui no capítulo 8, no verso 3, como os escribas e fariseus. Eram grupos, neste momento, que viviam em Jerusalém, gozavam de prestígio, né? Não era qualquer um, não. Eram dois grupos que entram para falar com Jesus, carregados certamente de outros apoiadores. Segunda coisa, a acusada. Eles trazem, então, uma mulher acusada de adultério. E aí a gente cabe algumas perguntas, não é? Por que o homem está lá? O que foi que aconteceu, né? A gente pode tentar pensar aqui, fazer um pouco de conjecturas para imaginar o que aconteceu, né? Então, o homem fugiu, ele saiu correndo, não pegaram ele, pegaram ela. Ou, na verdade, isso era fruto de uma fofoca, né? E aí alguém falou para alguém, que falou para outra pessoa, que disse não sei o quê, foram atrás do homem, já não estava mais lá, acharam ela e trouxeram. O fato é que ela não resiste e também não diz que não fez, né? Ela assume que fez, ela é culpada, né? Até esse momento, não há nenhum tipo de confronto, vai haver, mas eles a acusam e ela não se defende. Qual é o crime? O crime é o adultério. E eu estou falando crime porque, na verdade, era um crime passível de morte. Ela seria morta a pedradas. Um absurdo dos absurdos. Mas era isso que se fazia naquele momento da história. Para que fosse desestimulado o adultério dentre o povo judeu, Moisés deu essa sentença de morte tanto para o homem como a mulher que fossem pegos no ato de adultério. A lei ela é descrita nos versos 4 e 5. Então, o verso 4 diz assim: disse a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, né? Então, eu acho que a minha conjectura sobre a fofoca vai embora aqui, não é? Ela foi pega, mas também não há uma explicação por que o homem não está lá. Talvez a explicação mais provável é que ele se mandou. E no verso 5 é citado a lei. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, o que dizes? A lei é citada, a criminosa já está lá, ela não se defende, então agora precisa de um juiz para bater o martelo e que a sentença seja executada. No verso 7, a acusação argumenta. Eles insistem na pergunta. Eles põem a mesma questão para Jesus. Olha, ela foi acusada, ela foi pega, ela é flagrante. Não tem como você não falar nada. Ele, que era o mestre, precisava falar alguma coisa.
Então, o próprio juiz argumenta. E a argumentação do juiz vai andar no 7, no 8º e no 9º verso aqui. O 7º verso ele vai dizer assim, eles insistem, então Jesus dá a sua argumentação sobre o assunto daquela queixa e da necessidade de se aplicar a lei. Ele diz então, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O juiz então fala, bom, já que esse pecado é um pecado de morte, se essa falha é uma falha de morte, e se vocês todos não têm falhas nenhuma para serem condenadas, então, se vocês estão limpos de coração, de alma e de ação, atirem a primeira pedra. Provavelmente neste momento, ou nos próximos segundos, as pedras que já estavam nas mãos, com certeza, de muitos, começaram a cair no chão. E o juiz? O verso 8 diz que o juiz, Jesus inclinou-se e continuou a escrever no chão. O que Jesus estava escrevendo? Essa eu nem vou conjecturar, não tenho a menor ideia do que Jesus estivesse escrevendo ao chão. Talvez depois daquela arguida, né, naquelas perguntas feitas pelos homens que chegavam lá, talvez ele estivesse escrevendo sobre essa situação dita no Antigo Testamento. O verso 9. Então, o juiz continua argumentando. Ele diz, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos, que tinham mais pecados, certamente, até os últimos. Então, a rede de intriga, aqueles que estavam ali para acusar essa mulher, vão se retirando aos poucos e Jesus acaba ficando sozinho com ela. E agora? O verso 10, a argumentação continua. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela, até aquele momento, quieta, e ficou. E outra pergunta, ninguém te condenou? Porque a condenação não vinha do que ela fez, a condenação vinha daqueles que se julgavam capazes de fazê-lo, de acusá-la, porque ela tinha um erro na sua vida e eles não tinham nenhum. Então, por não terem nenhum, ou por terem muitos, a pergunta de Jesus, ninguém te condenou? A sentença, se ninguém te condenou, e ela responde, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus está lidando com uma situação, chega a esse ponto onde a situação tem tanta complexidade e ele tem que ter uma resposta. Essa semana eu recebi uma comunicação de um homem, depois de ele assistir alguns dos nossos devocionais, ele me mandou a seguinte história. Ele escreveu assim: obrigado. Realmente, um tempo atrás, tive um deslize e a própria esposa já não confiava em mim. Um clima horrível. Pastor, você não imagina, eu quis até dar fim na minha própria vida. Mas graças a Deus, o meu pastor, da igreja onde nós frequentamos, cuidou de nós. Muito bom aquela igreja. Agora, sou diferente.
Me regenerei e estou novamente bem com todos, principalmente com a família. Tudo para a glória de Deus e também a minha felicidade e da minha família, que amo bastante. Queridos, este é a resposta para nós quando pecamos. A mesma que foi dada para essa mulher. Vai e não peques mais. Eu não sei se você está envolvido numa situação, um litígio qualquer envolvendo a sua condição de pecador e não está sabendo lidar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus disse de si próprio: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Meu querido, minha querida, hoje, se você está vivendo um drama do pecado, o recado de Jesus não foi só para essa mulher. Ele é para mim e é para você também. Vai e não peques mais. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor traga novidade de vida para você. E assim como este homem que mandou esse recado para mim, você possa interromper o seu pecado, tratando, cuidando, usando o que Deus vai te dar, a família, a igreja, seu pastor, um conselheiro que saiba tratar de situações daquelas que você está vivendo. E que Deus te abençoe, cuide e sorria para você todos os dias. Mas lembre-se, vai e não peques mais. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E amém.